Quando a gente fala que o governo está querendo municipalizar, ao municipalizar, ele já demonstra com clareza a falta de interesse em manter a educação enquanto pública e de qualidade para o conjunto da população, em especial a população mais pobre e periférica. Ele já demonstra isso. Ele demonstra isso com a conjugação de alguns elementos. Um dos elementos, a Denise foi perfeita, que é a questão do projeto de Mãos Dadas. Com o projeto de Mãos Dadas, que é da municipalização, olha só, ele, primeiro, não considera o debate sobre gestão democrática. Ele elimina o debate sobre gestão democrática. E a gestão democrática está na lei federal, como a prerrogativa da educação. Ele elimina isso. Ele chega com um projeto de surpresa quando assustou a comunidade. Quando for no mal, é comunicado e de um dia para o outro já está sendo colocado na Câmara dos Vereadores. Então ele rompe com esse processo. Ele também, quando ele coloca isso, ele desconsidera o elemento distância. Distância de acesso do aluno às escolas. Porque aqui em Belo Horizonte tem diferença, mas se a gente pegar isso como um todo, tem regiões que se um aluno não estuda naquela escola lá, ele vai ter que estudar numa escola mais distante dele. E o profissional que antes trabalhava naquela escola, quando ele for procurar outro emprego, caso ele seja efetivo, ele também às vezes vai ter que andar 45, 50, 60 quilômetros para achar uma escola que tenha uma vaga para ele. Então, olha, o aluno tem dificuldade, os professores que são concursados terão dificuldade. Então, nós não estamos falando de somente a preocupação daquele que é designado. A Denise foi perfeita. O designado, de forma automática, ele já perdeu seu emprego. Mas o efetivo, quando ele vai procurar uma outra escola, caso não haja disjunção, e a disjunção, lembrando, ele vai ser emprestado por no máximo 2 anos, caso isso não ocorra, ele não seja emprestado, ele vai ter que procurar uma escola. A escola, numa cidade do interior, é muito distante, muitas das vezes. E quando ele chega nessa escola, bom, aí vamos pensando, tanto no interior como também aqui em BH, ele como efetivo que às vezes tinha 20 anos de casa, 25 anos de casa, e algumas prerrogativas de prioridade por esse tempo de serviço, isso ele perdeu. Ele perde. No caso do ASB, se a gente pegar, por exemplo, a rede municipal, que as contratações eram de caixa escolar, ou então de uma empresa externa que oferece os seus trabalhadores, as nossas ASBs atuais, elas perdem seu emprego e não tem nem chance de conseguirem, a não ser que elas vão fazer uma prova ligada a essa empresa. Não é isso? Então, olha só como é que a maldade é grande aí. Porque o designado que antes dava aula para essa rede não vai dar mais. O efetivo, todo esse problema. E o ASB, agora ele está excluído e substituído por uma nova relação de trabalho. Uma relação que a jornada de trabalho, muitas das vezes, é maior. Dependendo da cidade do interior, as relações são de apadrinhamento, que nós conhecemos isso. O apadrinhamento é amigo do amigo que vai estar indicando para aquela pessoa conseguir aquele emprego. Se você não é, se você é de outro grupo, você perdeu aquilo. Ainda falando sobre as escolas, se você pensar a lógica da municipalização, existem 3 modelos que eu estou pensando aqui agora. Um deles foi citado aí pela Denise, né, que é a coabitação. A coabitação, ela tem 2 formas, que a gente já localizou. E eu já procurei saber, já tem no mínimo 15 escolas que estão no mesmo turno. Então você tem coabitação no mesmo turno, você tem coabitação em turnos diferentes, olha só. E você tem aquela que você passa a escola inteira para as mãos do município.
E aí, com alguns trabalhadores que vão estar na adjunção emprestados e o restante todo substituído. Lembrando, no caso de BH, que a Denise foi perfeita nisso, os trabalhadores são concursados. Mas se a gente pegar na lógica de Minas Gerais, muitas das cidades, os trabalhadores não são concursados. As relações de apadrinhamento são maiores ainda. Mas vamos pensar. Então, beleza, o Estado desejaria fazer isso. Não deveria ter a prerrogativa de que os municípios demonstrassem algumas questões? Por exemplo, um município que se propõe a pegar uma escola, ele já está oferecendo 100% do atendimento às creches? Porque se ele estiver atendendo, é um item. Ele já está atendendo 100% do primeiro ao quinto ano que ele é responsável? Esse município, ele tá dando plano de carreira para os seus trabalhadores? Ele está garantindo o piso salarial nacional? Esse município, ele garante 1/3 da hora atividade, aquela que os trabalhadores têm direito? A estrutura da escola, de quadra, de biblioteca, de laboratório, ela existe? É acessível aos alunos? Porque é ilógico a gente pensar que vai haver uma transmissão de todo o aparelho, todos os alunos para o município, e esses municípios, em grande parte, não têm sequer 2 ou 3 itens desse aqui cumprido. Eu estou para apostar que a grande maioria dos 800 e tantos municípios de Minas Gerais não consegue cumprir esse conjunto de elementos que eu coloquei. Só que aí, ao não ter isso, e ele receber mais alunos com valor menor do que o necessário, a tendência é desqualificar. E um dos elementos da legislação que está na LDB é qualidade da educação para os nossos jovens. Isso está lá, está previsto. Então, olha só como é que o conjunto de descumprimento da legislação ele vai acontecendo. No caso do governo de Minas, a Denise deve ter visto uma propaganda colocado pelo Igor. Eu vou até pegar aqui uns elementos, não vou me alongar muito não, mas olha só, ele coloca 4 pontos, o Igor Alvarenga. Não sei se você viu essa, Denise, olha isso aí. Ele coloca primeiro o seguinte: os municípios irão receber todo o apoio pedagógico. Gente, o apoio pedagógico não tem que acontecer porque você vai mandar o aluno para lá, não. Ele já tem que acontecer hoje, e hoje já não acontece, não é isso, Denise? Então isso é quase uma piada. É quase uma piada. Quer ver o segundo elemento que ele coloca? Ele coloca que, além do apoio pedagógico, vai ter um suporte financeiro. Nós estamos vendo aqui agora. Se você gasta em um município 15 mil reais, ou vamos botar menos, que você gaste 7 mil reais, como existe alguns que a gente viu, 7 mil, 8 mil, 9 mil, e o governo passa 4.500 reais por aluno para esse município, vai haver uma diferença. Se a estrutura já é ruim, com essa diferença vai ser mais precarizado. Qual é a tendência? Superlotação de sala. Superlotação de sala é sinal de baixa qualidade na oferta do serviço. Outro elemento aqui, suporte financeiro. Você reduz esse valor. Aí você vem num outro elemento, dentro disso aí, que eu acho que é importante. Como é que os municípios vão agir? A gente conhece qual é a cartilha. A cartilha é redução de salário ou ausência de reajustes anuais. Corte de direitos trabalhistas. Olha só como é que o conjunto das coisas vão funcionando. E é isso aí que o trabalhador da rede municipal de BH pode esperar enquanto ataque. O ataque que eles vão tentar propor é exatamente o que passa pelo que o Anderson falou. A lógica de você ter concurso
Eu caí, gente? Eu caí? Não, tá tranquilo, só tá em tela Tá. cheia. De ter concurso já com o sistema de PSS, então a pessoa já não tem aquela estabilidade. Você tem um achatamento dos níveis da carreira. Nós já sabemos, né, que a rede municipal passou por um achatamento recente dos níveis da carreira. Então isso aí, possivelmente, vai ser um dos grandes ataques a ser feito. Fora que o objetivo dessa turma é chegar ao valor da proporcionalidade, que no caso do governo Zema, ele já descumpre mesmo na tora. Inclusive, tem uma ação no Supremo quanto a isso. Então, essa questão financeira que está colocada na propaganda do governo também não é atendida. Outro elemento importante, que é ele diz que a qualidade do ensino será melhor estando nas mãos do município. Primeiro que ele já demonstra a incapacidade que ele tem, ele enquanto governo, que ele estava na Secretaria de Educação. Outro elemento, ele coloca, a gente pode dizer, isso não tem nada a ver com, começando aqui para poder não ser mal entendido, isso não tem nada a ver com a capacidade dos trabalhadores. O problema é, se você reduz os recursos repassados, a estrutura perde, porque você transforma o laboratório, você transforma a biblioteca em sala de aula. Então você está perdendo nisso. Então aquilo que é precário, aquilo que às vezes não tem, piora. Outro elemento, se você recebe mais aluno por estrutura física, a sala vai superlotar. Se superlota, é mais difícil o acompanhamento do trabalhador com aqueles alunos. Outro elemento, se os salários rebaixam para poder dar conta, os municípios darem conta financeira, automaticamente o tempo de preparação de aula dos professores é menor. Ou inexiste, porque ele vai ter que dar aula em 2 ou 3 vezes. Aliás, na verdade, nós já praticamente fazemos isso. Mas tende a piorar isso, porque você vai ter que fazer bico para poder sustentar. Por último, o último elemento do Igor, que ele coloca, que é a questão de será cumpridas as diretrizes nacionais da educação. Eu já citei algumas delas, mas uma delas eu fiz questão de anotar como ela está escrita. A Denise chegou a citar ela, tá, Denise? Mas me desculpa só de eu citar ela inteira, para o pessoal entender que não é isso que ele está dizendo. Diz assim o artigo 10, tá? O artigo 10 diz, no inciso 2, os estados incumbir-se-ão de definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, os quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população e o atendimento financeiro. Olha as palavras-chave: colaboração e proporcional. Cadê o elemento proporcional que o governo está dando com essa proposta? Cadê? Não há. Não há. Ele está simplesmente abandonando a educação do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, nas mãos dos municípios. Por quê? Porque ele sabe que através das mãos dos municípios, um outro elemento surge, que é a lógica da privatização. E aí, que é onde que eu vou terminar minha fala, é para a gente entender o seguinte, gente, quando tem uma crise do capital, a primeira coisa que o capital tenta fazer, ou seja, os grandes empresários, é ver como é que ele consegue manter a sua taxa de lucro. 2 coisas são feitas. 2 coisas. A primeira delas, ele vai arrochar os trabalhadores. E é isso o tempo todo que nós estamos vendo. De todas as formas possíveis. A outra forma é fazer com que os recursos que são do Estado, que vêm dos impostos, eles não se direcionem às ações sociais, ao setor social. Ou seja, que esse recurso não vá para a educação, não vá para a saúde, não vá para a assistência social, não vá para a moradia. Mas vai para onde? Vai, por exemplo, no caso do Zema, para a Localiza. É isso. Ou vai para empresas de projetos como o Somar, que foi citado aqui. Que já tem 3 escolas que estão adotando isso. 3 escolas, já tivemos problemas nela, inclusive de não pagamento de salário por um tempo em uma dessas escolas. E aí, o projeto Somar, para quem não sabe, é colocar a gestão na mão de uma OS, uma organização da sociedade
que pode ser religiosa, que pode ser militar, que pode ser qualquer coisa disso. Então é isso que ele está apostando, em privatizar a educação. Privatizar a educação nos municípios, ao entregar a partir da municipalização, e no caso do Estado, com o novo ensino médio. Que esse novo ensino médio, o que eles desejam é que empresas entrem para poder trabalhar no contraturno. Então, se aquele trabalhador está achando que ao trabalhar o reforma do ensino médio em 2 turnos, que ele vai ter vaga no contraturno, ele não terá vaga no contraturno. Em primeiro lugar, porque se for empresas privadas, todo mundo é contratado. Mas se for do Estado, quem vai estar fazendo esse contraturno possivelmente são empresas. Empresas que vão dar curso disso, curso daquilo, que vão estar trabalhando lá, substituindo os professores, que é a lógica do notório saber, para algumas áreas, sabe, que eles acham que tem afinidade ali para aquela comunidade. Então, tudo isso vem casado. E aonde que ele tira esse projeto SOMAR, que não é a pauta aqui hoje, mas que tem a ver com esse assunto? Das escolas charter aqui dos Estados Unidos, que já foi aplicado em São Paulo, e em São Paulo é um fracasso. Inclusive com um grande número de alunos que saíram das escolas, evadiram. E essa é uma questão que eu gostaria de colocar para a Denise, porque eu sei que ela já tem mais desses dados, que é da evasão escolar que já existe em várias das cidades que aplicaram o projeto de municipalização.